E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar a história do mangá The Promised Neverland. The Promised Neverland ele é um mangá de 2016, foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Como vocês sabem, nos vídeos que eu faço aqui pro canal eu conto a história dos mangás, então vai ter spoiler aqui no vídeo do volume 1. Se vocês não quiserem receber spoiler do volume 1, eu vou deixar um termo que está aparecendo aqui embaixo agora, onde já parei de contar os spoilers, eu vou estar apenas falando do volume como um todo. Então se vocês não se preocupam com spoiler, eu digo para vocês sentarem nos seus lugares, porque a história vai começar agora. A história começa apresentando a nossa protagonista, a Emma. Ela é uma garota que cresceu em um orfanato junto com outras milhares de crianças, entre elas os seus melhores amigos, o Norman e o Ray. Todos ali brincam, são como uma grande família, e a mulher que cuida deles, a Mama, é como se fosse a mãe de todos ali. Ela alimenta todos, ensina eles a todo o amor que uma mãe pode dar. E para não deixar simplesmente ser só brincadeira, eles têm que estudar e passar por algumas espécies de provas, para que assim quando eles fossem adotados, eles não fossem com um intelecto tão baixo, digamos assim. Depois dessa prova, eles podem brincar, podem fazer o que eles quiserem. E quando eles terminam as provas, eles vão e começam a brincar de pega-pega. Enquanto todos ali estão brincando, a Emma ela passa por uma espécie de grade com um grande portão em volta. Ela fala que nesse orfanato não tem muitas regras. A única regra que tem é que você não pode jamais passar por aquele portão, porque tem coisas que podem machucar as crianças do outro lado. Eles nunca se perguntaram o que tem lá, só que eles sempre se questionaram que como que tem algo perigoso lá fora, se nos livros que eles têm sempre mostram coisas maravilhosas, prédios, animais. Eles sempre acharam isso um pouco estranho, só que eles nunca tiveram a curiosidade de atravessar aquele portão. Depois que eles brincam, eles voltam para casa e é revelado que uma das crianças dali, a Connie, ela foi adotada. Ela pega as coisas dela ali e vai embora junto com a Mama para ir até a casa das pessoas que adotaram ela. Um tempo depois, a Emma ela percebe que a Connie esqueceu o coelhinho que ela levava para basicamente todo lugar. E o Ray ele fala que talvez eles consigam encontrar ela, porque ali no portão ainda estão acesas algumas luzes. O estranho é que quando eles chegam lá, tem uma espécie de caminhão lá e parece totalmente abandonado. E o bizarro é que quando eles olham dentro desse caminhão, tem o corpo morto da Connie ali dentro. Os dois se assustam, só que quando eles começam a escutar vozes, eles entram embaixo do caminhão. Então é revelado que, na verdade, o que tem ali são demônios. Basicamente, aquilo é como se fosse uma grande fazenda. E que, basicamente, as crianças que estão ali, elas são criadas, são cuidadas, são alimentadas, são ensinadas para quando elas tiverem um certo nível de amadurecimento, digamos assim, eles serem levados e dados de comida para esses demônios. E quem faz isso é a própria Mama. E depois de um momento de distração dos demônios da Mama, tanto o Norman como a Emma eles conseguem fugir de lá. Eles não conseguem acreditar que toda a vida dele foi basicamente uma mentira. Eles cresceram, quantas crianças foram adotadas e na verdade estavam sendo mortas por esses demônios. Eles não conseguem acreditar nisso. Só que o Norman ele tenta tranquilizar a Emma e fala que se eles demonstrarem isto que eles sabem, eles com certeza vão ser enviados para a morte para aqueles demônios. Então eles voltam para casa e eles não podem demonstrar que sabem o que está acontecendo ali. Eles reparam então que basicamente eles vivem dentro de uma jaula. A tatuagem numérica que eles têm no pescoço, cada um com um número diferente, que nunca se repetia, aquele número parecia só crescer. As janelas tendo grades, as grades com os parafusos com a cabeça totalmente destruída para que eles não conseguissem fugir. E então eles começam a meio que fazer um plano. Eles falam que eles nunca foram tão a fundo assim naquela floresta que tem. E quando eles começam a correr para lá, eles veem que tem um enorme muro. E mesmo subindo nas árvores, eles não conseguiam ver o outro lado. Aquele muro não era só alto, como ele também era muito grosso, porque você não conseguia ouvir nada do outro lado. Enquanto eles estão conversando sobre isso, a campanha, o sino ali toca, mostrando que era para todos voltarem para a cama. Quando eles voltam, uma das crianças ali tá chorando, falando que a amiguinha que ele estava brincando acabou sumindo
na floresta, ele não encontra ela em lugar nenhum. A Mama então fala que ela vai encontrar ela. E, estranhamente, ela achou ela muito rápido. E o Norman então ele percebe que, de fato, todas as vezes que eles foram se esconder da Mama, ou que ninguém conseguiu encontrar eles, a Mama sempre sabia onde eles estavam, não importava onde eles se escondessem. Então, será que ela teria algum meio de encontrar eles? Depois disso, os dois começam a pensar se existe alguma espécie de ordem, ou se tem alguma característica que faz com que eles sejam enviados mais cedo. E o Ray, pensando por um momento, ele começa a reparar que a maioria das crianças que eram enviadas tinham entre 6 e 12 anos. Então ele começa a pensar junto com a Emma e ele meio que chega a uma conclusão. Porque basicamente existe uma teoria de que 90% do seu cérebro ele é formado até os 6 anos e ele só completa, só fica 100% formado aos 12. Então ele chega a basicamente um raciocínio que se a criança ela foi até os 6 anos, ela não teve uma nota tão boa assim, ela é enviada para aqueles demônios. Agora, se eles conseguem manter uma nota boa até os 12, quando eles chegam nos 12 anos, eles são enviados definitivamente. E o mais estranho de tudo é que Ray acha que ela pode estar suspeitando de que talvez um deles tenha visto aquilo. Porque quando eles foram devolver o coelhinho pra Connie, eles deixaram o coelho lá. Então ela pode suspeitar que sim, algumas das crianças viram aquilo, só que ela não sabe dizer exatamente qual. Quando os dois estão caminhando ali, a Emma ela para em frente a um mural de desenhos e fica revendo os desenhos que a Connie fez. Nesse momento, a Mama confronta ela, fala que ela parece estar desanimada, parece que ela está um pouco mais triste, só que ela fala que ela só está um pouco abatida porque a Connie foi adotada, só que ela está feliz porque ela sabe que agora ela está em um lugar melhor, com pessoas cuidando dela e tal. Quando a Emma está indo embora junto com o Norman, a Mama pergunta se eles foram até o porão. Só que os dois falam que não, que aquilo é proibido, eles não querem chegar naquele lugar, porque aquele lugar dá calafrios neles, e conseguem ir embora dali, de boa, sem que a Mama suspeite. E de fato, a Mama tem suspeita deles, só que ela fez aquilo ali para ver se conseguia tirar alguma mentira da Emma, então ela vai ter que continuar procurando. E mostra que a Mama também tem aquelas tatuagens numéricas no pescoço, ou seja, ela já esteve nessa fazenda antes. Tanto o Norman como a Emma, eles começam a procurar algo que eles possam usar como corda para pular aquele grande muro, só que eles não acham corda em local nenhum. E só existe um lugar que talvez eles conseguiriam achar uma espécie de corda, que é basicamente o depósito. Só que como só a Mama tem a chave de lá, eles usando um clipe ali, eles conseguem abrir a porta. Eles não acham corda, mas eles acham uma espécie de toalha de mesa. Então eles conseguem usar essa toalha de mesa como corda. Quando eles estão pensando em um plano para fugir dali, a Emma pergunta se não seria melhor eles comentarem com o Ray também. Porque o Ray, como ele tem uma mente mais analítica, talvez ele conseguiria ajudar eles também ali. Só que nesse momento o Ray já está ali conversando com eles. E então o Ray fala para eles contarem o que está acontecendo. Porque claramente, depois que eles voltaram do portão daquele dia, eles voltaram diferente. Não dá para esconder isso. Eles contam tudo aquilo pro Ray. E o Ray, estranhamente, ele absorve aquilo muito rápido. Ele toma um baque sim, só que ele fala, tá bom, então vamos pensar num plano melhor. E quando ele começa a analisar tudo ali, a Emma fala que ela quer fugir com todos ali da fazenda. Só que, putz, é claramente impossível você fugir com 37 crianças, sendo que tem a Mama, sendo que tem esses demônios, e que provavelmente eles têm uma espécie de rastreadores implantados neles. Então seria basicamente impossível você fugir com todas essas crianças de um sistema que nem mesmo eles conhecem. O Ray então ele começa a discutir com a Emma, porque a Emma não quer mais que ninguém morra, e que se não existe um mundo para eles, ela vai criar um novo mundo para eles. O Ray então ele puxa o Norman de canto e ele fala que você sabe que é impossível fugir daqui com todas essas crianças. Só que o Norman ele comenta que quando eles voltaram e eles viram tudo que aconteceu com a Connie, a Emma chorou muito e ele não quer mais ver ela chorando porque ele ama ela. Então o Norman conversa com o Ray ali e o Ray acaba cedendo. O Ray então ele mostra um livro que ele estava lendo ali e ele fala que aquele livro é datado de 2015. De todos os livros que tem ali no orfanato, esse é o mais recente. Então a possibilidade de existir vida fora
dessa fazenda é muito grande. 3 dias se passam, eles ficam se perguntando como que eles vão fazer, como que eles vão conseguir fugir com todas essas crianças. Então, a pergunta mais importante possível: existem rastreadores nele? O Ray, ele comenta que talvez, pode ser que sim. Ele fez os cálculos assim bem por cima, e para colocar um rastreador que meio que conseguisse guiar algo vivo, teria que ser uma espécie de microchip muito pequeno. Só que ele fala que mesmo até em 2015, com referência no último livro que ele tinha, era basicamente impossível, era algo de ficção fazer isso. Só que se de fato existem esses demônios, pode ser que essa tecnologia seja deles. O Norman então ele olha pela janela e vê que a Mama está muito tranquila. Ele sabe que ela suspeita de alguma coisa, só que ela não tem feito nada aparentemente para tentar descobrir quem foi a criança que foi até lá, que viu aquelas coisas. É como se ela não ligasse para isso. Só que ao mesmo tempo não parece que ela não está ligando, e ele acha isso muito estranho da parte dela. Então, um dia, quando eles estão lá conversando, a Mama reúne todos e mostra que ela chamou uma irmã para ajudar ela nos afazeres. Ela chamou a irmã Chrome. Os 3 ali ficam claramente chocados, porque se eles já estavam tendo dificuldades em fazer as coisas que eles fazem com uma mulher ali, a outra irmã agora, a Chrome, seria o dobro do difícil. Seria basicamente agora impossível eles continuarem com esse plano. E eles sabem que existe uma coisa certeza agora. Se eles querem descobrir o que está acontecendo, eles têm que ou descobrir o passado das duas, da Mama e da irmã Chrome, ou eles vão ter que dar um jeito de investigar a pequena Carol, que foi a menininha que chegou agora. E pensando nisso também, o Norman chegou a uma conclusão. Talvez, tem 2 hipóteses das crianças pararem lá. Ou eles sequestram as crianças, ou eles criam as crianças. E caso seja esse o caso, pode ser que essa não seja a única fazenda. Pode ser que existam várias fazendas por aí para manter todo esse mercado de carne. E que se isso for verdade, não tem mais o que fazer basicamente, porque esse sistema já acontece há talvez milhares de anos. A Emma então ela fala que ela vai cuidar de tentar ver se ela consegue descobrir alguma coisa na Carol, porque como ela é pequenininha, pode ser que ela tenha alguma espécie de marca que indique onde o rastreador esteja. Enquanto isso, a Mama está conversando com a Chrome ali, ela passa todos os dados das crianças ali para ela, e ela conta para Chrome que basicamente alguma criança descobriu o que acontece. Na hora que ela ouve isso, a Chrome ela fica desesperada, ela fala que ela devia ter ligado para os superiores para avisar isso, só que a Mama ela não quer isso, ela sabe que aquelas crianças são especiais. Então ela não vai ligar para ninguém, ela vai manter elas presas ali para que quando chegue a hora de ser enviadas, elas serem enviadas de qualquer jeito. Elas podem até saber do problema que acontece fora ali, do que acontece fora daquela fazenda, mas basicamente o que eles vão fazer a respeito disso? Não tem muito o que eles fazerem. A Emma ela vai dar banho nas crianças, trocar as meninas, e ela até se pergunta que isso é uma coisa meio estranha, que apenas as meninas têm essa opção de cuidar dos bebês recém-nascidos, dar banho, trocar eles, limpar as crianças. Só as meninas têm essa obrigação de fazer. Ela procura em vários locais onde talvez esteja aquela espécie de rastreador, só que ela não encontra lugar nenhum. Ela tá andando com a pequena Carla, só que aí ela lembra que a mãe comentou que ela tinha uma espécie de vermelhidão na orelha que foi da coleta de sangue. E de fato tem um negócio, uma espécie de inchadinho na orelha da pequena Carol. Então ela percebe, tá ali o rastreador. Enquanto isso, a gente vê a irmã Chrome, ela tá lá, ela já se adaptou bem às crianças já adoram ela. Só que os motivos dela estar ali estão bem mais obscuros. Porque como a Mama é a mãe daquela fazenda e a Carol é apenas uma irmã, perante a hierarquia, a Mama é superior à Chrome. E a Chrome ela foi para basicamente dar uma rasteira na Mama e tomar o lugar dela na posição. Ela quer ser a mãe daquele local. O Ray e o Norman estão conversando ali sobre a situação. E a Chrome ela se aproxima ali e eles ficam meio com medo que ela possa ter ouvido. Só que a Chrome ela fala que todas as crianças ali disfarçam muito bem.
Enquanto isso, a Mama tá num quarto escondido ali, falando com alguém através de um rádio. E alguém titulada como Vovó pergunta se eles estão com aquelas 3 carnes prontas para serem enviadas no dia previsto. E ela fala que sim, não tem nenhum problema e que de fato eles vão ser enviados naquele dia. Do outro lado, a gente vê que tem uma espécie de grupo de demônios ali que conseguem falar também. E eles parecem ser bem diferentes, ter uma hierarquia maior dos demônios, porque eles falam sobre um deus ali dele que ele ficará bastante satisfeito. E é assim que acaba o volume 1 de The Promised Neverland. The Promised Neverland ele é um mangá muito interessante. Primeiro porque quando você começa a ver toda a relação daquelas crianças, todo aquele amor, aquele apego que as crianças têm com a Mama, como cada um tem um apego, um amor pelos outros, você não imagina que o que vai acontecer na determinada parte de fato é real. Eu mostrei esse mangá uma vez para uma amiga minha e ela ficou chocada. Ela falou: meu, me diz que isso é mentira, me diz que isso é piada. Eu falei: não é piada, é verdade. Então, da primeira vez que eu li esse mangá, todo mundo estava comparando muito ele ao Death Note, por ele não, como eles não têm muito o que fazer depois da verdade que é revelada, eles basicamente têm que criar uma solução usando a própria inteligência. E isso é uma coisa que se diferencia de outros mangás. Diferente de sair sempre na mão, na força bruta, eles vão ter que usar a inteligência, a mentalidade deles para conseguir fugir desse local. Esse mangá ele tem uma adaptação em anime também. Só que a adaptação em anime, ela mudou várias coisas. Inclusive, a segunda temporada, ele teve 2 temporadas. E a segunda temporada, ela foi um desastre. Muita gente falou que foi um dos animes mais decepcionantes desse ano. Então, se vocês quiserem saber a história original, sem alteração nada, como foi escrito de fato pelos autores, eu vou estar trazendo aqui no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acham de Promised Neverland, se vocês gostam do mangá, se vocês já leram o mangá completo, porque o mangá já se encerrou. E também eu quero saber se vocês já assistiram o anime, o que vocês acharam do anime. Deixe o like aí embaixo também. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda segunda-feira eu estou aqui trazendo as histórias dos mangás para vocês. Caso vocês queiram comprar esse mangá, esse volume, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês comprarem também. E também eu vou deixar na descrição aqui o link para o meu Instagram, onde eu coloco lá as notícias que eu coloco de filmes, animes, mangás, HQs, entre outras coisas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.